Pessoal, boa noite a todos. Obrigado por vocês terem vindo aqui. É um momento muito importante para mim, dentro da presença de todos. Eu queria enaltecer os meus amigos e parceiros de confraria, o Daniel, o China, o Olaia, o Luquinha, o Diego, o Stefanini, né? Agradecer a presença de alguns empresários que estão aqui, o Cassiano Escudeiro, o Santucci, tá? Obrigado por vocês terem vindo. A Mônica do Quiosque da Roseira, a melhor coxinha daqui de Jundiaí. O Wilson, pastor aqui da Assembleia de Deus. O doutor Guaraci, presidente da OAB de Campo Limpo. Os meus familiares, doutora Fernanda, Barral, meu cunhado, o Odaí, o Demi, minha sogra está por aqui, minha mãe, tá? O Ney. Não vai dar para eu falar de todo mundo, mas está sendo muito contagiante a presença de vocês, porque é uma grande realização para mim o lançamento de um livro, de uma obra que foi fruto da minha dissertação de mestrado, e com o trabalho de aproximadamente um ano após a minha dissertação de mestrado, a gente construiu isso aí. Teve pessoas importantes na construção desse livro. Um deles foi o Tiago Adame, que está aqui, foi uma pessoa que eu troquei muita ideia, tá? Queria agradecer também a presença do Guaraci Alvarenga aqui, colunista aí do nosso jornal de maior circulação daqui de Jundiaí, pai do ilustre China, tá? Gente, eu acho que eu consegui chegar a todos, das minhas sobrinhas, a Lígia, a Ingrid, né? A Gi. Pessoal, obrigado. E o Fernando Siqueira, que está chegando agora um pouquinho atrasado. Você está aí, Fernando? Daqui a pouco também o Xará deve estar chegando por aí. Ainda bem que você chegou primeiro do que ele, tá? Não. Verdade. Pessoal, agradecer a presença de todos, agradecer o apoio aqui da OAB de Jundiaí, na pessoa do Daniel Martinelli, toda a diretoria, ao presidente do IAJUND, Roberto Carlos Pieroni, que está aqui também, ao Flávio, meu parceiro e família. Faltou o Kaique, né? Mas mandou um abraço, né? Gente, é o seguinte, vamos lá, deixa eu pegar aqui o... Partidos políticos e compliance, um debate acerca da sua obrigatoriedade. Primeiro, a gente vai falar do que é o compliance. Eu vou tentar ser bem breve e vou dar um apanhado geral sobre a obra, até porque, senão eu vou tirar a oportunidade de vocês lerem um livro, né? Que é essa parte mais importante. Então, o compliance significa o quê? Fazer a coisa em conformidade. Eu costumo dizer que a gênese do compliance, o início do compliance, surgiu com o Thomas Roberts, do Pacto Social. Era um cenário inicial de um Estado caótico, tendo como solução o acordo entre indivíduos que vivem nesse Estado, para se submeterem às leis impostas por um soberano. A gente sempre fala de regra, de lei, de normas. Se a gente não cumprir, a gente não consegue viver e ajustar as coisas em sociedade. A gente estava falando do meu xará, o Abate, ele está chegando aí agora. Vem cá, Alex. Uma salva de palmas para ele aí, pessoal. A ideia do compliance é o quê? É fazer as coisas em conformidade, agir de acordo com a regra, implementação de controles e mecanismos, conjunto de disciplinas que permite mitigar os riscos e, o mais importante, combater as práticas de corrupção e demais ilícitos de caráter civil e penal. Aí é a chave para poder a gente entrar e começar a falar um pouco sobre partidos políticos e o compliance. O compliance ele teve sua origem em 1906, no governo americano, que criou regulações para a atividade de saúde alimentar e o comércio de medicamentos. Em 1913, a gente teve a criação do Banco Central dos Estados Unidos, né,
para poder regular o sistema financeiro. Em 1977, diante de problemas de concorrência dentro do Estado americano, criou-se a lei anticorrupção norte-americana. Por quê? As empresas norte-americanas, elas estavam submetidas às regras e ordenamentos e situações de conformidade. E quando entrava uma empresa de fora que não cumpria com isso, levavam uma certa vantagem. Então, a lei anticorrupção americana veio para poder regulamentar essa questão. Agora a gente fala um pouco do que foi o compliance no Brasil. A gente teve a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Em 2009, uma elaboração pela CGU da responsabilidade social das empresas no combate à corrupção. Depois tivemos a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. E tivemos o primeiro diploma considerado para os programas de compliance, que foi a Lei da Empresa Limpa ou a Lei Anticorrupção. Bem, e os partidos políticos, né? A gente sabe que o partido político ele está regulamentado na Constituição Federal, que ele é de livre criação, fusão, incorporação e extinção. E do que diz respeito ao compliance, atender às regras de conformidade e de auditoria, existe a prestação de contas à Justiça Eleitoral no inciso 3 do artigo 17 da Constituição. Existe também uma menção no artigo 44 do Código Civil que fala que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Esse é o primeiro entrave para poder submeter os partidos políticos à aplicação do compliance e da lei da empresa limpa e também da lei anticorrupção e outros normativos que são aplicados às empresas públicas. No livro, eu abordo o seguinte, né, que a função do partido político é assegurar o regime democrático, isso está. A gente entende isso numa analogia e numa interpretação do artigo 17 e do artigo 44 do Código Civil, e a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais. Aí a gente pergunta, assegurar o regime democrático e defender os direitos fundamentais está dentro do escopo de um serviço público? Se isso representa serviço público, por que os partidos políticos não se submetem ao compliance? Os partidos políticos, eu costumo dizer que eles se assemelham às empresas na medida em que eles ofertam os produtos. Quando a gente vai numa padaria, a gente espera comprar o pão, que é o produto oferecido. Quando a gente vai numa loja de roupa, a gente espera adquirir uma vestimenta, alguma coisa. Os partidos políticos, eles ofertam os produtos que são os candidatos, e os seus consumidores somos nós, os eleitores, com o intuito de cumprir as necessidades e os reclames da sociedade. Isso significa o quê? O partido político, ele é obrigado a trazer a melhor qualidade a título dos candidatos e dos seus quadros que saem para poder fazer a gestão pública. Eu vou passar para vocês a importância de se estabelecer um compliance dentro dos partidos políticos diante do volume de recursos que esses partidos recebem. Em 2022, que foi o último pleito eleitoral, foi distribuído 4.961.519.000 aos 32 partidos políticos com registro no TSE. Ou seja, é uma gama de recursos públicos que estão distribuídos para os partidos, onde não existe uma prestação de contas e um comprometimento com a conformidade. Aqui está. Eu acho que o Tiaguinho, ele pode, inclusive, estar muito mais familiarizado com esses números. Esses levantamentos eu fiz na minha pesquisa de mestrado em 2022, onde essas foram as 10 primeiras legendas que receberam os valores. União Brasil, em 2022, apontou aí com 757 milhões, depois veio o PT, 499, MDB, e por último ali o Republicanos.
Das 10 primeiras legendas contempladas com os maiores recursos do fundo partidário em 2022, nenhuma delas possui um programa de compliance. E das 10 primeiras legendas, né, 4 delas, daquelas 10, não possuem um código de ética propriamente dito. O que é que existe? Existe dentro do seu estatuto leis e cláusulas esparsas falando sobre ética, mas não um código de conduta propriamente dito. A realidade dos partidos políticos acerca do compliance, né? Entre 2017 e 2019, os partidos políticos a nível de estados, eles se comprometeram a implantar um programa de compliance nas suas legendas. Quais foram? O MDB, PDT, o Podemos, o PSDB, o PSL, à época, e o PT. De todos esses, o único que implantou foi o Podemos. E mesmo assim, ainda está em construção. Foi feita uma avaliação em 2018, considerando o ranking da transparência partidária, utilizando contabilidade, dirigentes, filiados e procedimentos de estrutura partidária. Foi feita uma avaliação dos 35 partidos à época, onde, numa escala de 0 a 10, a nota máxima foi 2,5. Teve partido que não conquistou nenhum ponto. O que foi que aconteceu? Com a associação dos partidos políticos a escândalos de corrupção, a tratamentos e condições vistas pela população brasileira como algo ruim, começou a existir uma desvinculação da letra P como início de abreviatura das legendas partidárias. Aí começou a se criar Solidariedade, Republicanos, e tirou a letra P da frente porque já gerava uma situação de insatisfação por parte da população. Bem, quais seriam os motivos para a implantação de um programa de compliance dos partidos? Os principais motivos é a ausência do compromisso com a transparência que os partidos políticos têm, envolvimento dos seus dirigentes e mandatários em práticas de corrupção, descrença da população nas promessas de campanha, né? Os partidos políticos, eles prestam um serviço sob a autorização do TSE, deveriam ter um programa de integridade, a insatisfação da sociedade com a atividade político-partidária, e o sistema hoje de prestação de contas junto ao TSE é uma mera burocracia. Você recebe aquele valor, faz um gasto, apresenta a nota fiscal e aí está tudo bem, né? Não existe uma profundidade, não existe um canal de denúncia dentro do partido político. Não existe uma observação dentro do partido político através de um compliance office, se ele está cumprindo efetivamente a cota de 30% para as candidatas femininas, né, Mônica? Às vezes é uma mera formalidade que isso acontece. Bem, e aí quais são os entraves hoje dentro da legislação para poder você aplicar um programa de compliance dentro dos partidos políticos? Uma delas é a lei anticorrupção, que não existe previsão expressa para que os partidos políticos estejam submetidos a ela. Lei de transparência também não se aplica, porque os partidos políticos não são entes da federação. Essa é a justificativa. Lei de acesso à informação também não. Tudo isso é justificado pela chamada autonomia partidária, que está disposta no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal. Outra coisa que também se torna um entrave é a multiplicidade de partidos políticos que a gente tem no Brasil. Para vocês terem uma ideia, existem registrados até 2022, quando a gente fez a pesquisa, 32 partidos. E naquela época existiam 22 ainda em formação. Ou seja, como é que você vai dar conta de uma pluralidade partidária tão grande e vai conseguir implantar um programa de compliance, criar regras uniformes para isso tudo? Existe no Congresso Nacional um projeto de lei, né, de autoria do senador Antônio Anastasia, que previa a obrigatoriedade de um programa de compliance
dentro dos partidos políticos, onde era obrigado a estabelecer controles internos, auditorias, canais de denúncia, aplicação efetiva de um código de ética, políticas e diretrizes para detectar e sanar desvios e fraudes, né? E caso fosse constatada a fraude pelo partido político, o projeto de lei diz o seguinte: suspensão do recebimento do fundo partidário. Só que esse projeto, ele está lá parado desde 2020. A coisa não anda, né? Bem, aí estão os benefícios de um programa de compliance, né? Controles internos mais apurados, diminuição de riscos, melhores avaliações, maior transparência, a atratividade dos eleitores. Se tem um partido político que tem um programa de integridade, que tem transparência, o próprio eleitor vai tomar a iniciativa de se filiar a ele. Legislações aplicáveis aos partidos políticos, eu vou passar aqui bem rápido, né? A gente tem a Lei 14.136, que é a Lei de Licitações, o Estatuto Jurídico da Empresa Pública. Tudo isso a gente poderia transformar em um arcabouço legislativo e fazer a aplicabilidade e criar um programa de integridade. Aí são mais normativos, tá? A atuação do Compliance Office dentro de um partido político seria mais ou menos o que a nossa colega Arita apresentou lá em Várzea, né? Treinamento dos candidatos, dos dirigentes, avaliação constante deles, escolha de cargos e agentes públicos, adequação da estratégia política, avaliação dos riscos, verificar a avaliação de desempenho daquele candidato e, por fim, saber se realmente ele tem que ser indicado a assumir um cargo de agente político ou até uma diretoria de uma autarquia ou de uma secretaria de governo. Ter um canal de denúncia, né, apuração, estabelecer uma sindicância, uma tomada de decisão e, ao final, reavaliar os procedimentos. Bem, eu vou avançar aqui, mais ou menos o que eu já falei, das justificativas. A gente vai fazer uns comparativos aqui para a gente entender o quanto tem que ser importante a questão de transparência que envolve a verba do fundo partidário direcionada aos partidos políticos. Vamos falar um pouco de política habitacional, né? Do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, os imóveis eles estão numa faixa de 190 mil a 264 mil. E se aquele valor do fundo partidário de 4 bilhões, né, quase 5 bilhões, fosse destinado a uma política de habitação, a gente construiria 18.793 apartamentos no valor de 264 mil reais. Outro comparativo. Eu vou falar um pouco, isso eu preparei essa semana, porque hoje a gente comemora não, né? Vale como uma lembrança. Dia 3 de dezembro é o dia da criança com deficiência, para quem não sabe. O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, destinou no ano de 2024 para o estado de São Paulo um valor anual por aluno com deficiência de R$ 5.356,57 para as APAES e as instituições especializadas. O custo médio de um aluno hoje no APAE está em 14.140, ou seja, a gente tem um déficit, mesmo o governo ajudando, de 8.783 por aluno. Em 2019, o estado de São Paulo tinha 174 mil alunos com deficiência matriculados. Em 2020, esse número subiu para 210 mil, revelando aí, de certa forma, um aumento na política de inclusão. A gente avaliando esse contexto, a gente percebe o seguinte: dos 210 mil alunos hoje matriculados nas escolas de educação especializada, escolas para crianças especiais, se a gente multiplicar pelo déficit, a gente tem 1.848.000
né, 848 milhões, 163 mil reais e 221 reais, né? A gente tem 1 bilhão e 800 de déficit. Isso representa 37% do fundo partidário, do dinheiro que vai para os partidos políticos. Será que a gente não tem que ter e começar a exigir dessas entidades partidárias uma maior transparência? O volume de dinheiro é muito grande e resolve uma série de problemas de políticas públicas. Bem, como a gente está falando sobre o Dia da Pessoa com Deficiência, eu resolvi passar um filme aqui de 3 minutos para poder vocês assistirem. Você luta, corre para chegar a algum lugar. E aí, né, você chega no topo. E é tão difícil se manter no topo. Cara, aí você fala, agora eu vou entrar em outro estágio da minha vida. Aí o que acontece, cara? Nasce meu terceiro filho. Cara, e com 2 anos e meio, ele foi diagnosticado como autista. Meu filho é uma criança especial. No primeiro momento eu tinha muita dificuldade de falar o que eu estou falando agora. Tinha vergonha, tinha receio e o autismo é um transtorno que não tem cura, né? Não tem cura. E você lidar com isso, né? Deus me deu uma missão, uma meta que não dá para bater. Você bateu todas, né? Essa você não vai bater, mas essa vai ser o maior desafio da sua vida, porque você tem a chance de melhorar ele. Você tem a chance de desenvolver mais ele. Passaram aí quase 9 anos, né? Meu filho agora faz 11 anos. Lindo, maravilhoso. Mas ele não fala. Ele não fala. Ele tem dificuldade de compreensão. Ele não tem noção do perigo. Ele às vezes abre a porta do carro e atravessa a rua. A gente quase morre do coração, porque Deus protege ele. Se passar uma cobra aqui, ele põe a mão. Então é 24 horas por dia de vigilância, nada pode acontecer com ele. E assim, ele é a minha missão de vida. E ele me ensinou que a gente não vem para cá a passeio. Que quando você entra no estágio do passeio, Deus te dá uma nova missão, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um filho autista. Porque todo autista é um ser humano. Mas nem todo ser humano é um autista. Meu filho senta na beira da praia e fica em torno de 1 hora olhando as ondas. Olhando. E cada onda que vem, ele dá um sorriso. Sabe quanto custa isso? Nada. Foi ele que me ensinou. Eu tenho certeza absoluta que ele veio para essa vida para me inspirar, a inspirar pessoas mais ainda. Você que, cara, chega em casa todos os dias e o seu filho te chama de pai e você não dá a menor atenção para isso. Saiba você que esse é o meu sonho. É chegar um dia em casa, olhar para ele e ele falar, oi pai. É pequeno, né? Só que o que é pequeno para você é o sonho da minha vida. Então, não acredita nos caras que te vendem riqueza. A gente não vai chegar lá porque a gente tem mais 100 ou mais 200 na conta. A gente vai chegar porque a gente tem um propósito. E o meu propósito é fazer o bem. Ele que me ensinou isso. A vida só me ensinou a ser competitivo. Ele me ensinou a ser gente. E eu vou dizer para você, o que me inspira, o que me faz acordar todo dia, o que me faz estar aqui, o que me faz dividir conhecimento, o que me faz estender a mão para as pessoas, é saber que de alguma forma, algum dia, eu vou ser retribuído em forma de melhoria dele. E eu ainda vou vir aqui um dia para dizer que ele me chamou de pai. E eu sei que você vai gostar. Valorize o que você tem, curta muito o que você tem. E seja feliz com o que você tem enquanto você persegue o que você não tem. Senão você vai ser um eterno infeliz, amigo. É isso aí, pessoal. A gente sabe que esse volume de dinheiro poderia estar resolvendo uma série de problemas. E está, vamos dizer assim, ativando
uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que precisam de inclusão. Então, sejam um pouco mais, aqui fica o recado, um pouco mais atento à vida política desse país, para a gente poder votar certo e correto naquelas pessoas que realmente estão participando da vida pública e querem fazer uma política de inclusão, principalmente para os menos favorecidos. Eu queria a oportunidade de agradecer aqui uma figura ímpar que acompanhou a minha vida na Faculdade de Direito. Eu pensei que ela não viu, ela está aqui, professora Lúcia Helena. Obrigado. Tá? Eterna fonte de inspiração para mim e para minha esposa que faz direito também. Também Tico Galvão, né? Obrigado, Tico, aqui. Falei um pouco sobre política de habitação e você é o mestre nisso aí, tá bom? O Laudo está por aqui. Queria agradecer também a presença da doutora Luciana Manfredini, diretora da OAB de Várzea Paulista, a nossa querida e eterna presidente aqui da OAB Jundiaí, Tabata Súzica. Obrigado por estar por aqui. E o meu parceiro irmão que me introduziu na sociedade jundiaense, o Alex Abate. Chegou um pouquinho atrasado, mas está de boa. Henrique Braça, mas chegou. Pessoal, e por último, eu vou deixar uma frase aqui de um ministro inglês chamado Benjamin Disraeli, que viveu nos idos do século XVIII. Ele fala o seguinte: uma sociedade só tem a chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Perfeito? É isso aí. Obrigado, gente.